Olá, amigos, amigas da Rádio e TV SEAC de Bauru e seguidores do Grupo Aulas da Vida. Uma boa noite a todos. Eu sou a Amália, faço parte do Grupo Aulas da Vida e hoje estou aqui para encerrar a nossa jornada de palestras do mês de dezembro, falando sobre Jesus Cristo, o embaixador celeste. Hoje falo com vocês a última palestra do ano, de 2024, e o tema será o novo mandamento. Antes de começar o nosso assunto, eu convido a todos para me acompanharem numa singela prece a Deus nosso Pai. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo querido de todas as horas, eu peço humildemente, Jesus, que estejas aqui entre nós e que possas abençoar a cada um de nossos ouvintes e também a toda a sua família. Peço, Jesus, que as suas lições de amor possam fazer sentido para todos nós no dia de hoje. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. O novo mandamento. Vocês poderão estar aí se perguntando, mas os mandamentos já existem, são 10. Sim, são 10. Mas quem diz essa palavra, o novo mandamento, não sou eu. É Jesus que disse isso. Antes de entrar no nosso assunto, vamos fazer uma viagem aí para o passado, os milênios do nosso passado material e espiritual. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, no primeiro capítulo desse livro, fala sobre a gênese planetária. É um pouquinho complicado, mas eu vou explicando, viu? Emmanuel diz que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Supremo Senhor do Universo, encarregados de conservarem as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Então ele diz que em nosso sistema, como em todos os sistemas, existe uma comunidade de espíritos angélicos, superiores, que são encarregados por Deus de manter o equilíbrio dos planetas, de todas as comunidades planetárias no universo. E ele continua dizendo, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus é um dos membros divino, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, essa comunidade de seres angélicos se reuniram apenas 2 vezes aqui em nossos sistemas planetários para que decidisse o quê? A criação, a organização e a direção de nosso planeta. Olha quantos milênios já se passaram. A primeira, continua ele, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço os limites do nosso sistema cosmogônico. Sistema cosmogônico é aquele sistema que estuda os princípios da origem, que explicam os princípios da origem do universo e também os primeiros indícios de vida na matéria. Então, a primeira vez que se reuniram, é claro, com Jesus, ainda o nosso mundo
estava se desprendendo de uma nebulosa solar. Quer dizer, não era esse mundo como é. Ainda ia ser construído, habitado por todos nós. Essa é a primeira vez. A segunda vez, quando se decidia a vinda de Jesus à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal de seu evangelho de amor e redenção. A segunda vez, já num planeta habitado, que Deus e Jesus, o seu co-criador, e Jesus, de uma certa maneira, presidiu a criação do nosso mundo, presidiu os fenômenos da natureza, a vinda dos animais e a vinda dos seres humanos. Então, essa segunda vez foi para que se apurasse, se planejasse a vinda de Jesus à Terra. Já seria o momento de Jesus trazer a sua lição a toda a humanidade. Depois de um longo período, é claro, dessas duas reuniões, né, de Jesus com esses seres angélicos, a Terra já estava habitada. E numerosos missionários e profetas antecederam a vinda do Cristo com a finalidade de preparar aquele povo anunciando o nascimento do grande Messias. Aquele povo tinha que estar mais preparado quando Jesus viesse à Terra. No livro O Consolador, também de Emmanuel e pelas mãos de Chico Xavier, Emmanuel conta-nos que dentre os missionários e profetas que antecederam a vinda de Jesus à Terra, nasceu entre os judeus Moisés, que se destacaria dentre todos os profetas e missionários com a missão de guiar o povo hebreu e prepará-los para a crença num Deus único e, consequentemente, também na vinda do Cristo. Então, Moisés recebe as leis de Deus, que são os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, né? Dando à terra as bases da lei divina e imutável. O que é imutável? Que não mudam. As leis de Moisés nunca mudaram. Mas ainda não era toda a lei integral, como desejava Jesus. Ele apresentou ao mundo essa revelação com a face da justiça divina, pois a humanidade ainda se encontrava muito ignorante, pagã, materialista, rebelde, podemos dizer, para compreender outros ensinamentos mais avançados. Tempos mais tarde, nasce Jesus, concretizando as profecias desses missionários. E Jesus traz a um povo mais preparado, que poderiam já aceitar os seus ensinamentos, ele traz a face do amor que estava contido nos 10 mandamentos, que até então ninguém tinha descoberto. Lembra-se bem, Moisés trouxe uma parte da justiça divina, e Jesus agora traz a face do amor, porque as pessoas já teriam condições de receber mais conhecimentos, né? Apesar de seitas religiosas, não são todas, é claro, de todos os tempos, tanto do passado quanto agora, sempre tentarem modificar as verdades contidas nos 10 mandamentos, nos textos da lei divina, essa lei sagrada para todos nós,
Essas alterações transitórias, podemos dizer, porque elas passam, das leis divinas, voltam sempre a ressurgir na sua pureza mais primitiva, com base de todo o direito do mundo e sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Olha só a importância dos 10 mandamentos. Porque dos 10 mandamentos se originaram os códigos de justiça e do direito entre os homens. Olha a importância. Por isso, Jesus, diante daqueles que interpretavam as leis divinas conforme os seus anseios, seus interesses materiais, Jesus disse, mas com muita propriedade: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E Jesus falava isso com uma grande autoridade moral que Deus já tinha lhe concedido. Um espírito puro, dele só poderia partir uma doutrina pura, que é a expressão do pensamento divino. O Antigo Testamento, nós podemos dizer, que é o alicerce da revelação divina. E o Evangelho de Jesus é o edifício onde as almas poderiam se recuperar. Então, veja bem, Moisés veio, construiu a base, construiu o alicerce. Jesus vem e constrói o edifício sobre esse alicerce, onde as almas receberiam a educação do amor e, naturalmente, a paz e o conhecimento para o seu espírito, com certeza, né? Jesus, este espírito puro, esse espírito celeste, um anjo de Deus, podemos dizer, ele presidiu desde o início o nosso planeta Terra, desde a sua formação, porque Deus deu a governança deste mundo nas mãos de Jesus. E isso nos leva a compreender que a base dos 10 mandamentos trazidas por Moisés foi dada a Moisés por Jesus e seus emissários superiores também. Porque todos os movimentos da evolução material e espiritual de nosso planeta se processaram e ainda se processam sob o patrocínio de Jesus. Então, vamos entender a importância dessa figura que Deus enviou à Terra. João, o evangelista, relata no seu evangelho que Deus é amor e que amou o mundo de um tal modo, de uma tal maneira, que enviou aquele seu filho, tomar um pouco de água, que enviou aquele seu filho puro, celeste, para nos guiar, para que fosse o embaixador celeste dos pensamentos de Deus aqui na terra. E o Verbo se fez carne. Não é isso que a gente lê no Novo Testamento, nos Evangelhos? O Verbo de Deus, Jesus, o embaixador celeste. Nosso Pai, nosso Criador, chama aquele filho dileto, amado por ele, e entrega a criação desde o princípio, os comecinhos da terra, para que ele
guiasse. Ele era um filho amado, é um filho amado. E nós também somos seres amados, seres imortais, perfectíveis, quer dizer, Deus nos criou para a perfeição. Nós também somos amados por Deus. E carecemos de conhecimentos mais elevados. E esse conhecimento veio através dele, que é a lei do amor, que é a essência da vida. Jesus, como um embaixador celeste, é o representante direto de Deus aqui na Terra. E foi incumbido de trazer a todos nós a sabedoria, a compaixão, a humildade, que reunidos é o código perfeito do amor. Olha a importância de Jesus diante da humanidade terrestre. Quando pensamos em Deus, o amor vem à nossa mente. Que Deus é amor, já aprendemos. E nós fomos criados num ato de amor. E esse amor está presente em nossa genética espiritual, de todos nós. Desde o mais simples criatura, ainda que está começando uma vida terrena, até o mais alto dos anjos celestes. Todos nós possuímos esse DNA de Deus. Esse amor manifesta-se aqui na Terra, entre os seres humanos, de variadas formas. Por exemplo, o amor dos pais pelos filhos, o amor dos filhos pelos pais, o amor conjugal, o amor fraternal, o amor afetivo entre duas pessoas, o amor pelas artes, pela ciência, o amor pelos animais, o amor pela natureza, o amor pela ciência, o amor pela sua religião, o amor pela vida e, é claro, o alto amor, que é o amor a nós mesmos. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a lei do amor e explica-nos o seguinte: amor é de essência divina. É claro, partiu de Deus. E que desde o primeiro até o último de todos nós, possuímos no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então não adianta nem você falar que não acredita em Deus, porque essa chama está dentro de você. Por ora pode estar um pouco apagadinha, mas um dia ela reacenderá com toda certeza. Façam o que quiserem, continuam os espíritos superiores, e não conseguirão sufocar o germe vivaz, quer dizer, forte, vigoroso, que Deus colocou em nossos corações no ato da criação. Não adianta falar que não acredita em Deus, que não quer saber, porque você já tem esse DNA espiritual de Deus. João, em seu Evangelho 3,17, para quem quiser acompanhar, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas porque o mundo fosse salvo por ele. É claro, Jesus não veio fazer um julgamento como se fosse um juízo final. Ele veio para nos ensinar. E isso nós temos que aprender. 2.000 anos, mais de 2.000 anos já se passaram. Será que nós não aprendemos nada ainda? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele explica que Jesus não foi apenas um legislador moralista, mas que ele veio cumprir as profecias
que haviam enunciado a sua missão e a sua vinda até nós. E é claro que a sua lição de amor e humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Tem noção disso, meu povo? Foi o único. Depois deles vieram muitos, é claro, praticando e ensinando a lei do amor. Mas ele foi o primeiro, o princípio de tudo. Cristo trouxe ao mundo os fundamentos eternos do amor e da verdade. Sua palavra mansa e generosa reuniu todos os que sofriam, os pecadores, os infortunados, as pessoas de má vida. E ele era muito criticado por isso. Nunca negou sua palavra àqueles que o buscassem, mesmo que fossem aqueles que o odiavam. Escolheu os ambientes mais pobres para viver a intensidade dos seus ensinamentos sublimes, de suas lições sublimes, entre aquele povo humilde, carente de muitas informações. Pregou em praças públicas em favor dos desprotegidos e dos desclassificados, porque estes não ousavam nem sequer entrar em uma sinagoga. Tem noção da visão de Jesus Cristo sobre nós? Combateu publicamente as violências do judaísmo, dos famosos orgulhosos doutores da lei, que sempre o questionava. Renovou a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância, do amor e do perdão. Ensinou às criaturas terrestres que existe algo superior às coisas da vida humana. Dignificou a mulher. Ele foi aquele que realmente dignificou a mulher. E fez dessas mulheres grandes seguidoras e apóstolas dentro da sua missão. Curou os doentes, expulsou os demônios, acolheu as crianças. Olha a importância da vinda do nosso Mestre à Terra. Ele ensinou o amor a Deus, o amor ao próximo, ensinou a lei da caridade e, sobretudo, o perdão. Ensinou também que a vida é imortal. A vida material é passageira, mas a vida espiritual é para sempre, porque ele também sempre dizia que o seu reino não era deste mundo. A lição desse mestre permanecerá para sempre na terra, como se fosse um tesouro para aqueles que o buscam em suas palavras, em seus exemplos, em seus conselhos, um lenitivo para as suas almas que sofrem. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós que sofreis, vinde a mim. Olha que palavras de conforto, de serenidade, de acolhimento que ele deixa para todos nós. E nós sabemos que ele mesmo disse que suas palavras
jamais passariam. Sabemos que a missão de um mestre é ensinar e educar. Todavia, Jesus vai mais além, pois compreende a educação e a renovação de toda a humanidade, para que um dia o reino de Deus também possa ser implantado aqui na Terra. E por enquanto está difícil. Todos nós sabemos disso. Cristo é o grande mestre da humanidade. E sua mensagem não foi apenas verbalizada, mas vivida e exemplificada na ternura, no amor e na compaixão em todos os seus atos. Jesus não se dirigia somente ao intelecto, mas também ao sentimento. Sua mensagem deve ser estudada e praticada, pois se fundamenta na verdade, que conduz o ser humano para o conhecimento de si mesmo, para o conhecimento do seu próximo, é claro, para o conhecimento de Deus. Contudo, diante de toda a importância de Jesus, não devemos confundir que ele é Deus, pois Deus é um só. Ele é, sim, um filho de Deus, que alcançou a pureza e a perfeição pelos seus próprios méritos. O que um dia nós, seres ainda imperfeitos, mas muito amados por Deus também, com o nosso esforço, também conseguiremos nossa evolução, mesmo que demore milênios. Um dia nós seremos perfeitos também. E ele próprio nunca se considerou um Deus, mas intitulava-se mestre e sempre dizia que era o filho do homem. Também dizia que nada possuía e não tinha onde reclinar a cabeça. Isso quer dizer, não tinha onde encostar a sua cabeça. Mateus, em seu Evangelho, capítulo 23, versículos 9 e 10, se vocês quiserem me acompanhar, diz uma grande verdade vinda do próprio Cristo. Olha o que o Cristo diz. Um só é vosso Pai, o qual está nos céus. E um só é vosso Mestre, que é o Cristo. Eu sou o vosso Mestre. Todavia, em João 10:30, ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. E isso confundiu a cabeça de muitos teólogos e confunde até hoje. Quando ele diz eu e o Pai somos um, então Jesus é Deus? Mas por que ele disse eu e o Pai somos um? Porque ele estava sintonizado na mesma faixa celestial de nosso Criador. E ele incentiva-nos a buscar essa sintonia. O apóstolo Paulo também disse em suas cartas: eu e o Cristo somos um. Paulo entendeu a mensagem de Cristo, porque Paulo já estava na faixa mental de Jesus Cristo. Entenderam o que ele quis dizer? E ele citava o Salmo 82, Salmos estão no Antigo Testamento, e o Salmo 82 já dizia: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo.
E o Salmo deixa bem explicado. Não fala sois Deus, sois deuses. No conceito de que o ser humano ia conseguir uma evolução, não tanto quanto Deus, somente Deus é um e a perfeição pura, mas queríamos conquistar também essa perfeição, uma certa perfeição, porque ele também diz, sois todos filhos do Altíssimo. Então ele deixa bem claro, sois deuses, porque sois filho daquele Deus do alto, daquele Deus superior. É um pouco complicado, mas a gente deve estudar os evangelhos, a Sagrada Escritura, sim, por que não? E verificar a sabedoria dos antigos, verificar as boas novas de Jesus, e não fazer interpretações errôneas. Mas a vinda do Cristo, é claro, mostra que a humanidade já estava mais preparada para receber ensinamentos tão profundos, sim, e superiores, né? E a partir do momento que ele diz, fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas, desencadeou duas reações antagônicas, eu posso dizer. A primeira reação, aquele ser humano que já estava mais preparado para receber esse conhecimento, começa a se envergonhar de suas atitudes impiedosas com o seu próximo. E começa então a enxergar o outro como um irmão e reconhecendo a paternidade de Deus. A outra reação foi quando essas lições começaram a fazer efeito, essas lições de amor de Jesus, efeitos positivos, é claro. Os mais rudes, os mais egoístas e os orgulhosos fariseus doutores da lei o acusaram de blasfêmias contra a lei dos 10 mandamentos e os profetas. E sempre questionavam Jesus, dizendo que Jesus era um blasfemo. E Jesus respondia a eles o seguinte: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Vocês vão encontrar isso em Mateus 5,17. E isso levou ao seu martírio. Ele desafiou a ganância, a falta de fé, o egoísmo, o orgulho daqueles pseudo-sábios que estava interpretando as leis conforme as suas necessidades, conforme os interesses materiais, tirou esse povo, né, do seu conforto, eu poderia, da sua zona de conforto. E isso levou Jesus ao martírio, todos nós sabemos disso. Mas pouco antes do seu martírio, ele reúne todos os seus seguidores, seus apóstolos, seus discípulos, para lhes passar as últimas instruções de seu ministério de amor, preparando-os para a divulgação da sua boa nova, do seu evangelho. Aí ele diz a todos, que é o tema da nossa palestra de hoje. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus mudou alguma lei dos 10 mandamentos? Não. Ele só veio dar uma nova interpretação àquelas leis, resumindo-as
As 10 ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo, como diz ele, ama a Deus. Quem ama a Deus ama a si mesmo. Quem ama o próximo não vai lhes fazer mal, não vai roubar, não vai matar, não vai ter pensamentos inferiores com o seu próximo, não vai caluniar, não vai deixar pai e mãe desamparado e protegido. Tudo isso está inserido nesses 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, você tem que se amar para que você aprenda a amar a Deus e ao próximo. Isso está em João 13, versículos 34 e 35. Então agora vocês entenderam essa palavra, o novo mandamento? O que significa? Que ele apenas veio dar uma interpretação, trazendo a lei do amor entre todo aquele povo carente de mais conhecimentos, mais ensinamentos e mais amor, como ainda temos entre a nossa humanidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 647, ele faz uma pergunta aos espíritos superiores, dizendo: toda lei está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? E eles respondem: certamente. Essa máxima encerra todos os deveres entre si. Mas é preciso lhes mostrar a aplicação. De outra forma, eles a negligenciarão, como fazem até hoje. Quer dizer, sempre haverá necessidade de quem explique, de quem propague essa lei de amor que está contida nos evangelhos de Jesus. Como os bons espíritos dizem, se a gente deixar isso para trás, todo mundo vai esquecer disso e assim vira um caos em nossa humanidade. Que a gente ainda se contém muito aqui, porque já aprendemos essa lei do amor. E eles continuam dizendo: aliás, a lei natural é aquela que a gente já traz dentro de nós. Compreende todas as circunstâncias da vida. E essa máxima não é dela senão uma parte. A lei natural, Deus a colocou no ato da sua criação em nossas consciências. Todos nós temos. Muitas vezes nós fazemos questão de tampá-la, de ofuscá-la, para não enxergar a verdade. E eles continuam dizendo: os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Como fizeram, como ainda querem fazer, interpretar a lei conforme a cabecinha de cada um, com ideias próprias que saem completamente do caminho de Deus, do caminho de Jesus. Segundo Jesus, amar o teu próximo como a ti mesmo resume toda a lei e os profetas, mas ele aponta 3 deveres para nós. Primeiro dever, para com Deus. Segundo dever, para consigo mesmo. E o terceiro dever, para com o nosso próximo. Vejam bem, meus amigos e minhas amigas, a importância desse mestre querido, desse embaixador celeste entre nós, para que aprendêssemos a evoluir
espiritualmente e também materialmente. É claro, tudo obedece a uma lei. E agora eu posso dizer-lhes o quê? Se Moisés disse olho por olho, dente por dente, Jesus ensina o quê? Que o amor cobre a multidão de pecados. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos encerrando hoje com a última palestra do ano do Grupo Aulas da Vida. 2025 já está despontando. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante o ano todo, falando sobre o Evangelho de Jesus, falando sobre a doutrina. E eu só tenho que dizer que nós, palestrantes do Aulas da Vida, somos muito gratos por sentir, por ver que a mensagem de Jesus chega a todas as partes do nosso país. E eu quero desejar a todos um ano novo maravilhoso, desejar a paz, a luz, que Jesus esteja com todos no início do ano e todos os dias e todas as horas, é claro, e que possamos iniciar um 2025 com a mesma sintonia de vocês, caros amigos, caros irmãos que nos acompanham. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão a vocês que nos acompanham, que é o motivo dessas palestras serem realizadas. A nossa gratidão a Jesus, que é o nosso guia, o nosso exemplo, e a nossa gratidão a Deus nosso Pai, que nos permite falar a tantas pessoas maravilhosas como vocês. Que Deus abençoe a todos e que Jesus ilumine a cada um, ao seu lar, a toda a sua família. Um feliz 2025, com saúde, com paz, com amor a Deus, com mais conhecimentos espirituais e prosperidade material também para todos. Fiquem todos na paz de Jesus.